Yanomamis, tudo que ainda não te deixaram saber. Oi, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo volto ao assunto dos Yanomami, da desnutrição entre essa tribo de índios. Na verdade, são vários grupos de indígenas classificados como Yanomami, que são os que vivem na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, na região de Roraima, no norte do país. Tem muita mentira sendo espalhada, muita ocultação de verdades para tentar descontextualizar e espalhar uma história de que o caso dos indígenas desnutridos é recente e é culpa do governo anterior. É a eterna tentativa de culpar o ex-presidente Bolsonaro por absolutamente todos os problemas do Brasil. Só que nessa história específica estão surgindo informações, inclusive apontando para o fato de que os índios desnutridos são da Venezuela e imigraram para o Brasil justamente atrás de melhores condições de vida. Na semana passada, eu publiquei uma entrevista com um enfermeiro da Secretaria Especial de Saúde Indígena que trabalha nessa área desde que a secretaria foi criada lá no governo Dilma, em 2010, e esse enfermeiro trabalhou nos primeiros 7 anos de existência da secretaria justamente com os Yanomami. Quem não assistiu, eu recomendo que assista porque tem muitas informações nesta entrevista. Hoje eu trago mais informações para tentar clarear a sua ideia sobre o que está acontecendo com os Yanomami. Antes de entrar em fatos novos, recentemente trazidos, agora nos últimos dias, por um deputado venezuelano que é indígena, eu queria só relembrar um pouco do que me contou esse enfermeiro da Secretaria Especial de Saúde Indígena. O nome dele é Quilvio Alves Valões, como eu disse na abertura desse vídeo. Essa entrevista está publicada na minha playlist aqui no YouTube da Gazeta do Povo, ou caso você seja assinante, você também pode assistir nos arquivos da minha coluna falando abertamente. O Quilvio dizia basicamente que a questão da desnutrição entre os índios em geral, mas especificamente entre os Yanomami, uma tribo que ele conhece bem por ter trabalhado muitos anos ali junto dos Yanomami, é cultural. Os Yanomami especificamente, segundo relata esse enfermeiro, deixam os velhinhos e as crianças sem comida. Os velhinhos porque não servem mais, então estão fadados mesmo a morrer. Não servem mais para caçar, nem para plantar, para o trabalho. Então, na visão deles, já não tem mais motivo para viver. Eles ficam largados à própria sorte e vão minguando mesmo, vão se desnutrindo e morrem, muitos deles de desnutrição, quando não de outros problemas de saúde. Já as crianças, segundo a cultura desses índios, conforme relato do enfermeiro Quilvio Valões, as crianças precisam aprender a se virar sozinhas. É a forma que os índios educam. Então, tão logo elas começam a andar, eles largam as crianças sem comida para que elas se desloquem até a comida e já um pouquinho maiores comecem a caçar junto com os pais ou a plantar e cozinhar junto com as mães. É cultural, não é como nós fazemos com as nossas crianças de estar o tempo todo preocupadas se elas estão com fome, se querem comer alguma coisa, já sabendo que não se alimentaram a determinada quantia de horas, né, e já apresentando comida ou dando alimento para a criança. Não, os índiozinhos, eles vão atrás da própria comida. Só que o que está acontecendo já nas últimas décadas, não é recente, vem de anos e anos e anos, é que os territórios Yanomami, tanto no Brasil quanto na Venezuela, vêm sendo invadidos por garimpeiros. Na Venezuela você já vai saber por quê, mas aqui no Brasil, porque os próprios índios abriram suas terras para a exploração ilegal de minérios. Em troca do quê? Segundo esse enfermeiro, de armas. Os índios brigam entre si, tem muita guerra entre as tribos e para eles foi interessante abrir o território para exploração ilegal porque eles recebem armas e assim viram melhores guerreiros, conseguem guerrear melhor com os outros índios com os quais eles têm rivalidade. Só que aí o aumento do garimpo, com as dificuldades que o governo brasileiro tem, todos os governos, não só o governo Bolsonaro, também os governos Temer, Lula, Dilma e até os anteriores, com as dificuldades de fiscalização, os garimpeiros avançam, o garimpo vai provocando poluição das águas com mercúrio, que é utilizado para extrair os minérios, e isso vai escasseando as plantações. Os índios já não se deslocam tanto, são tribos nômades, mas já não se deslocam tanto
porque sabem que os outros estão armados, é mais difícil guerrear, e estão armados por causa da questão que eu coloquei, dos garimpeiros terem fornecido armas. As mulheres já não plantam tanto porque as terras estão poluídas, as águas estão poluídas, e aí sim a desnutrição vai pegando forte. Tem pouca comida, pouca caça, pouca área plantada, e aí só se alimentam mesmo os homens que saem para guerrear e as mulheres que precisam plantar e trabalhar nas aldeias. Crianças ficam sem comida e vão se desnutrindo, e os velhinhos então largados à própria sorte. Essa é a explicação que me foi dada por esse enfermeiro de saúde indígena, sem entrar em questões políticas. Ele inclusive falou en passant que o governo Bolsonaro foi o governo que mais cestas básicas forneceu aos índios, até pela questão da pandemia. Foi um recorde de distribuição de cestas básicas, e aí ele entra na outra questão. Faltam nutricionistas para orientar os índios como se alimentar de forma adequada com esses alimentos que chegam para eles e que não são os alimentos com os quais eles estão acostumados. Então, por que as ONGs que atendem as tribos da Amazônia, ou supostamente atendem, com todos aqueles recursos que vêm da Noruega, da Alemanha e tal, não fazem chegar nutricionistas até os índios? Essa é uma outra história. Segundo o enfermeiro, a FUNAI e a Secretaria Especial de Saúde Indígena são responsáveis por levar os profissionais de saúde. Nutricionista não necessariamente teria que vir através dessas ONGs parceiras que recebem muito dinheiro do governo. Então, se há falhas em todos os governos e nessas ONGs também. É por isso que é tão necessária a CPI das ONGs da Amazônia, que vem sendo tentada pelos deputados desde a legislatura passada. Nenhum presidente da Câmara, nenhum presidente do Senado também. No Senado há esse pedido de abertura de CPI das ONGs da Amazônia. Nenhum presidente recente colocou em votação. Vamos ver se os próximos, nessa legislatura que começa agora, levam esse assunto adiante. Mas a investigação precisa envolver todos esses aspectos e não essa perseguição que a gente vê em cima de um único governante, de um único governo, agora ex-governante, né? Para tentar fazer parecer para a sociedade que havia um genocídio em curso. Esse discursinho barato e vazio que a esquerda adora plantar para tentar disseminar fake news, acusando os outros de serem difamadores de notícias falsas. A velha estratégia que vem sendo colocada já há alguns anos e vai agora vir cada vez mais forte, já que é um governo de esquerda que está no poder. Vamos ver então o que diz esse deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, Romel Guzamana, que é indígena e conhece bem a região e os Yanomami da Venezuela. Vou tocar o áudio aqui e tentar fazer uma tradução simultânea para facilitar quem não entende tanto o espanhol. Hola Cristina, ¿cómo estás? La situación en Venezuela es muy grave. A situação na Venezuela é muito grave. No hay una estructura social. Porque naturalmente não há uma estrutura social para os indígenas aqui na Venezuela. Ellos tienen que buscar comida en otros países, Eles como têm es que el caso de buscar Colombia, comida em outros países, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Brasil agora. porque no hay una ayuda por parte del régimen de Maduro. Porque não há uma ajuda por parte do regime de Maduro. Los militares venezolanos E os militares venezuelanos los expulsan de os sus territorios. expulsam de seus Los territórios. sacan de sus tierras porque ellos Sacam meten suas terras, máquinas tomam conta de suas terras. Aqui é uma denúncia grave que ele está fazendo, que os militares venezuelanos invadem a área indígena para sacar oro, para explorar contaminan ouro, el río con mercurio, acabam contaminando os rios le com quitan su mercúrio, hábitat, no los dejan trabajar, no los dejan administrar sus tierras não os deixam trabalhar, não os deixam administrar suas terras. y también ellos se unen a los grupos irregulares asesinos como lo son las FARC. E também eles, os militares venezuelanos, se unem a grupos assassinos como as FARC da Colômbia Y el ELN, guerrilla colombiana. e ELN, a guerrilha colombiana. Eso es lo que está pasando en Venezuela. É o que está acontecendo na La Venezuela. demarcación de las tierras, demarcar, administrar, velar por sus territorios, Demarcação de terras, demarcar, administrar, velar por seus territórios, nunca fue logrado en este país, jamás. nunca foi preocupação Más desse bien el país. chavismo se los quitó, se los negó. O chavismo os abandonou, negou essa demarcação aos índios
y el madurismo terminó de enterrar E o madurismo, a política de Nicolás Maduro, o atual presidente, terminou de enterrar los territorios de los indígenas. os No territórios dos solamente los indígenas. Yanomamis han emigrado a Brasil, también Os Yanomamis têm imigrado para o Brasil los Guaraos del delta del Orinoco e venezolano também os Guanaus do território Orinoco da Venezuela, que van hasta Pacaraima y llegan pidiendo dinero hasta inclusive en Brasilia, capital de Brasil. têm ido a Pacaraima, que é a última cidade, a primeira cidade brasileira, né, depois da fronteira com a Venezuela. Os índios têm ido a Pacaraima e também a Brasília, a capital do Brasil, para pedir dinheiro e ajuda. Y así vamos a tener por estos últimos años venideros, donde ellos se van a ir pues a otros países. E assim tem fugido desses guerrilheiros e ido para outros países. Ellos ocupan otros territorios, Ocupam outros buscan territórios, otra calidad de vida, buscan comida, buscando outra qualidade de vida, buscando comida, mientras que en territorio venezolano, donde está la riqueza del mundo, já que no território venezuelano, onde está a riqueza do mundo, le quitan os sus abandonam condiciones de vida. Y eso es lo que Sin estamos condiciones de denunciando vida. nosotros aquí en Venezuela. No existe e é isso que tem sido a realidade, a nossa realidade aqui na Venezuela. absolutamente nada. No hay médicos, no hay Não temos absolutamente nada. Isso ele diz os venezuelanos e os índios também, né? Não tem médicos, escuelas, não tem no hay escolas, trabajo, não tem no trabalho, hay nada. não tem nada. Los indígenas están desprotegidos y están acabando con la Amazonía venezolana.